Você consegue imaginar o que aconteceria se, de um dia para o outro, a maior universidade do mundo perdesse o direito de receber estudantes internacionais? Milhares de jovens teriam que abandonar seus cursos, suas pesquisas, seus sonhos. Pois é exatamente isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Harvard, a instituição que formou 8 presidentes americanos, dezenas de ganhadores do Nobel e algumas das mentes mais brilhantes do planeta, está no centro de uma guerra aberta contra o governo de Donald Trump. E essa guerra pode mudar radicalmente o futuro do ensino superior, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Hoje, você vai entender como essa crise começou, o que está em jogo e quais são as consequências devastadoras que isso pode trazer para estudantes, universidades e até para a democracia. Tudo começou com um anúncio bombástico do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. A certificação do programa de estudantes estrangeiros da Universidade de Harvard foi suspensa. Isso significa, na prática, que Harvard não pode mais matricular estudantes internacionais. Quem já está estudando na universidade terá que buscar transferência imediata ou corre o risco de perder o visto e ser deportado. Essa decisão afeta diretamente cerca de 6.800 alunos internacionais, quase 30% do corpo discente da universidade, um número expressivo, que representa estudantes de mais de 140 países. A justificativa oficial do governo: Harvard estaria promovendo discurso antissemita, colaborando com o Partido Comunista Chinês e mantendo políticas de diversidade que seriam, segundo o governo, discriminatórias. Além disso, o Departamento de Segurança Interna afirmou que a universidade não cooperou com pedidos de informações sobre os alunos internacionais. A resposta de Harvard foi rápida e contundente. Em um comunicado oficial, a instituição classificou a medida como ilegal, alegando que se trata de uma retaliação política por parte do governo Trump. A universidade entrou com uma ação judicial. Por enquanto, conseguiu uma liminar provisória que impede o governo de aplicar a decisão imediatamente. O presidente interino da universidade, Alan Garber, afirmou que o governo está colocando em risco o futuro de milhares de estudantes e pesquisadores e reforçou que Harvard não abrirá mão da sua independência acadêmica nem dos princípios constitucionais. Repercussão internacional e solidariedade de outras instituições. Mas o impacto dessa decisão ultrapassa as fronteiras dos Estados Unidos. Universidades de todo o mundo reagiram com preocupação. Instituições em Hong Kong, como a Custo, Universidade de Ciência e Tecnologia, ofereceram aceitar os estudantes afetados, abrindo caminho para transferências simplificadas. O mesmo movimento começou a surgir no Canadá, no Reino Unido e até mesmo na Alemanha e na Austrália. Em Taiwan, onde Harvard é uma das universidades mais procuradas por intercambistas, estudantes relataram medo e incerteza sobre o futuro. Muitos já começaram a buscar alternativas para evitar um destino ainda mais incerto em solo americano. A decisão também tem implicações econômicas e estratégicas importantes. Os estudantes internacionais pagam mensalidades integrais, muitas vezes mais altas do que alunos domésticos, e movimentam a economia local em cidades universitárias. Harvard, com seu gigantesco fundo patrimonial de 53 bilhões de dólares, parece imune a crises, mas parte significativa desse dinheiro é vinculada a projetos específicos. Cortes federais de bilhões de dólares afetam diretamente áreas como pesquisa médica, biotecnologia e políticas públicas. No campo esportivo, a situação também é dramática. Cerca de 20% dos atletas universitários de Harvard são estrangeiros, incluindo estrelas do time feminino de basquete que recentemente participaram de grandes torneios nacionais. Sem o status de estudante internacional válido, elas não poderiam competir, nem permanecer no país. Por trás de tudo isso está um cenário político cada vez mais hostil ao ambiente acadêmico. Desde que reassumiu a presidência, Donald Trump intensificou os ataques ao sistema educacional dos Estados Unidos. Ele chegou a assinar uma ordem executiva que desmantelou parcialmente o Departamento de Educação, demitiu milhares de servidores, se tentou acabar com políticas de diversidade em diversas universidades. Especificamente contra Harvard, o governo já congelou parte dos recursos federais, revogou isenções fiscais e ameaçou tributar a universidade como uma entidade política, alegando que a instituição estaria se comportando mais como um partido de oposição do que como um centro de ensino.
Além disso, há uma tentativa clara de criminalizar os protestos universitários. Estudantes que participaram de manifestações pró-Palestina no ano passado agora estão sendo alvos de processos e tentativas de revogação de visto. Para muitos especialistas, o que está em jogo é muito maior do que apenas a permanência de estudantes internacionais. Estamos diante de uma ofensiva contra a própria liberdade acadêmica. Como destacou o professor Michael Sandel, que leciona em Harvard, o primeiro alvo de governos autoritários sempre são as universidades, porque é ali que se formam as ideias. É ali que se constrói o pensamento crítico. Essa visão é compartilhada por intelectuais ao redor do mundo, que alertam para o risco de politização extrema da educação. Harvard, nesse sentido, virou símbolo de resistência, mas também de vulnerabilidade diante de um governo que vê a universidade como inimiga ideológica. O que pode acontecer agora? O caso ainda está longe de ser resolvido. A liminar que protege temporariamente os estudantes pode ser derrubada a qualquer momento, e a batalha judicial promete se arrastar por meses. A Suprema Corte poderá ter que intervir, e o desfecho ainda é imprevisível. Enquanto isso, milhares de estudantes vivem em um limbo. Eles não sabem se poderão continuar seus cursos, se precisarão abandonar suas pesquisas, ou até mesmo deixar os Estados Unidos à força. E para os que sonhavam em estudar em Harvard nos próximos anos, o cenário é de incerteza total. Essa história não é só sobre uma universidade. Ela é sobre a relação entre política e educação, sobre o lugar do conhecimento em sociedades democráticas, e sobre como decisões governamentais podem afetar profundamente vidas humanas, projetos de vida e o futuro da ciência. Harvard pode ser apenas o começo. O que está acontecendo lá pode se espalhar para outras instituições, outros países, outras formas de censura. Por isso, é fundamental acompanhar de perto essa batalha. Porque quando o conhecimento é atacado, todos nós temos algo a perder. Se você achou esse conteúdo importante, compartilhe com outras pessoas. E fique atento aos próximos capítulos dessa história. Eles vão nos dizer muito sobre o futuro da educação e da liberdade. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou a Central de Notícias e até o próximo vídeo.